Saudações! Sejam bem-vindos ao canal Paideia, o canal da família. Este vídeo tem como objetivo mostrar que é possível sim vencer nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a grande questão é, como é possível vencer nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, como é possível obter vitória sobre o Filho do próprio Deus? Sobre o próprio Deus? Bem, sobre isso esse vídeo trata realmente dessa questão. Peço novamente para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aí seu like, que é bastante importante. E novamente peço para que vocês divulguem esse vídeo, compartilhem o máximo que vocês puderem nas suas redes sociais, pois eu necessito aqui no canal de 1000 inscritos e pretendo obter esse êxito aí com o mínimo possível de tempo, com a ajuda de todos vocês, lógico. E é isso. Bem, como falei no início, esse vídeo trata da seguinte questão: como vencer nosso Senhor Jesus Cristo? Como obter vitória sobre ele? Uma mulher conseguiu isso. Uma mulher aqui na Bíblia, que eu vou citar, a passagem específica da Bíblia. E sim, é possível obter vitória sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu mostrarei aqui quais são as condições. E o termo vitória, aqui que eu estou dizendo, vencer nosso Senhor Jesus Cristo, é o termo que eu melhor encontrei para explicar essa passagem, e que eu resumi de um modo geral. Mas vocês podem utilizar outros. E vitória aqui, digamos também vencer, o termo vencer e vitória, é utilizado no sentido, digamos, metafórico, no sentido simbólico. Com o desenvolver do vídeo, vocês vão compreender. Então, eu vou ler uma passagem específica aqui da Bíblia. A minha Bíblia é essa aqui, Bíblia de Jerusalém. A passagem bíblica se encontra em todas as Bíblias cristãs, não importa a tradução ou a edição, faz parte do Evangelho. E essa passagem específica, ela se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo, se eu não me engano, 21 ao 28. Deixa eu só confirmar. Realmente, versículo 21 ao 28. E também se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 30. Porém, com algumas mudanças. Mas a essência é o mesmo, o espírito é o mesmo, não opera em nada nessa questão. Bem, vamos ler a passagem específica então. O título dessa passagem que eu escolhi, do Evangelho de São Marcos, essa passagem específica, que tem no Evangelho de Mateus e no Evangelho de São Marcos, eu preferi o Evangelho de São Mateus, por conter mais detalhes. Vou ler então. O título dessa passagem é A Cura da Filha de uma Mulher Cananeia. Começarei a ler o texto então. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorrinhos. Ela insistiu: Isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é tua fé. Seja feito como tu queres. E a partir daquele momento,
E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Essa passagem bíblica, no Evangelho de São Marcos, fala que ela foi para casa e encontrou a filha dela na cama. Porém, o espírito impuro já tinha saído dela, ou seja, ela tinha sido curada. Pois o Evangelho de São Marcos fala de espírito impuro. E aqui, no Evangelho de São Mateus, fala que a filha dela estava endemoniada. Ou seja, temos equivalentes. Bem, essa passagem bíblica ela é bastante profunda. Ela carrega um teor espiritual realmente bastante grandioso. E vou explicar por quê. Porque nela eu vi uma forma de vencermos nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quais as condições de vencermos nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, aqui vencer nosso Senhor Jesus Cristo, eu falo de tocar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, realmente, digamos, abalar a alma dele para que ele se sensibilize e atenda os nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas carências, de um modo geral. E essa mulher conseguiu isso. Uma mulher simples, uma mulher gentia, pagã, ou seja, estrangeira. Ela não era de descendência judaica. Ela não fazia parte ali do povo judeu. Ela não era uma ovelha perdida da casa de Israel, como a passagem bíblica aí deixa bem claro. Mas ela foi lá e obteve isso. Ou seja, venceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, obteve vitória. Espero que vocês compreendam o que eu estou dizendo. Como eu falei, vitória aqui, vencer, seria tocar o coração do nosso Senhor Jesus Cristo para que ele atendesse às nossas carências. E como essa mulher conseguiu isso? Bem, ela conseguiu partir de duas coisas. Aliás, de duas coisas principais e outras secundárias. Vou explicar aqui. O que motivou essa mulher sair da cidade dela e ir até nosso Senhor Jesus Cristo? Foi o amor pela filha dela. Ela tem uma filha que estava endemoniada e eu penso que ela deve ter procurado outros meios de curá-la, tirar o espírito impuro da filha dela e não conseguiu. Então ela sabia que nosso Senhor Jesus Cristo poderia fazer isso. Pois a fama de nosso Senhor Jesus Cristo invadiu digamos, aquelas comunidades, todas aquelas cidades próximas. Então ela sabia que nosso Senhor Jesus Cristo poderia curá-la. Mas tinha uma barreira, ou seja, tinha um obstáculo para ela. Ela não era ovelha perdida na casa de Israel. Ela não pertencia ao povo de Israel. Mas ela foi lá, mesmo assim, ou seja, o amor impulsionou ela a buscar ajuda para a filha dela. E ela foi, de fato, chegou e disse, quando encontrou o nosso Senhor, disse, Senhor, filho de Davi, minha filha está endemoniada. Preciso de sua ajuda. E nosso Senhor Jesus Cristo, de momento, ficou calado. E os discípulos até enfatizaram mais ainda, despede essa mulher que ela vem gritando aí atrás de nós. E nosso Senhor Jesus Cristo foi e falou, o Filho do Homem veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele não veio para o povo gentil de imediato, digamos assim, no primeiro momento. E ela insistiu ainda, Senhor, socorre-me. Eu preciso, eu necessito. E Jesus foi ainda, enfatizou mais ainda novamente, só que agora numa linguagem metafórica. Mas ele falou basicamente a mesma coisa. Ele falou, não fica bem tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí houve a grande virada nesse momento. Ela disse, bem, é verdade, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, diante disso, se deu por vencido. Disse, essa mulher me venceu. Por quê? Ela tinha muita fé. Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Então, seja feito conforme a sua vontade. E a partir daquele momento, a filha dela estava curada. Como que isso é possível? Uma mulher romper essa barreira que o povo escriba, de modo geral, para
para a cultura daquela época, era quase intransponível esse obstáculo. Essa mulher foi lá e obteve esse êxito, superou esse obstáculo. Bem, duas coisas que a gente viu: o amor pela filha dela e a fé. O amor, aliás, a fé encontra alimento no amor. Se não fosse o amor pela filha, ela não teria se movido, não teria se deslocado até o nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu. E nosso Senhor Jesus Cristo, com toda humildade, com toda simplicidade, se nivelou a ela, ou seja, falou numa linguagem no qual ela compreendesse. Nosso Senhor Jesus Cristo poderia falar numa linguagem técnica, numa linguagem própria do povo judeu ali, numa linguagem, digamos, teológica da época, que o termo teologia foi utilizado muito tempo depois, mas falou numa linguagem e utilizou ali, digamos, uma metáfora que se nivelou àquela mulher para que ela compreendesse, para que ela reagisse. Ou seja, de imediato Jesus colocou resistência, sim, mas disse: eu vou até onde vai essa mulher. O quão profundo essa mulher ama a sua filha, digamos assim. Vamos ver qual é o nível de fé dessa mulher. E ela continuou: isso é verdade, Senhor, que não é bom tirar o pão dos filhos. Não fica bem tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo comparou ela, aqui nessa metáfora, aos cachorrinhos. E os donos como os filhos da própria casa. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro: você não é filho da casa de Israel, você não é ovelha perdida. Então, não fica bem eu tirar dos nossos filhos, ou seja, dos herdeiros, a própria casa, e dar para um cachorrinho. Comparou ela a um cachorrinho. E ela, em momento algum, pôs resistência. Disse: não, é verdade. Porém, os cachorrinhos se alimentam de migalhas que caem da mesa de seus donos. Ah, Jesus, aí se deu para vencer. Isso não é possível. Essa mulher realmente tem o que é necessário, me venceu. E Jesus foi e atendeu a carência dessa mulher, a necessidade dela. Ou seja, essa mulher teve amor para se deslocar até nosso Senhor Jesus Cristo, teve fé para superar essa barreira, esse obstáculo, agiu de forma simples, humilde de coração, ou seja, tinha todos os critérios para vencer nosso Senhor Jesus Cristo. Aí hoje eu vejo pessoas na igreja, pessoas em locais, digamos, em templos religiosos, exigindo que nosso Senhor Jesus Cristo atenda às necessidades dela. Dê em casa, carro, vida financeira confortável e uma série de outras coisas. Mas não pedem com simplicidade, não pedem com humildade, não são movidas pelo amor, mas pelo orgulho, pela ganância, não têm fé suficiente. Ou seja, os critérios são opostos. E se essa passagem bíblica, digamos assim, esse momento, acontecesse em épocas como hoje, essa mulher ia se vitimizar, de um modo geral, e dizer: o senhor está sendo racista, está me chamando de cachorrinho. Não aceito isso. Vou processar. O senhor está sendo desumano. Pois eu poderia afirmar: os direitos humanos dizem que todos nós somos iguais e o senhor me trata como um cachorrinho, como um cachorro. Não, está errado, vou processá-lo. Ou seja, teria sido arrogante, petulante, totalmente fora de controle, não teria compreendido a situação. Mesmo assim, queria exigir, dar uma de vítima. Eu sou igual ao senhor, o senhor tem que me... A gente vê que isso aí acontece hoje. A gente percebe que isso aí é um fato hoje em dia. Ou seja, ela não teria obtido êxito se ela tivesse agido dessa forma, como as pessoas querem hoje. Ou seja, de modo semelhante também, outra passagem bíblica, dessa vez foi o centurião, que venceu o nosso Senhor Jesus Cristo, obteve vitória, foi aquele centurião romano, que foi lá pedir para nosso Senhor Jesus Cristo curar o servo dele. E nosso Senhor Jesus Cristo também encontrou fé nele. Encontrou amor, ele tem amor pelo servo dele. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo leva em consideração amor, fé, simplicidade, honestidade de coração. Isso tudo são critérios mínimos. Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo,
quando ele ia tratar com os fariseus, doutores da lei, aqueles hipócritas, ele não se deixava vencer, não. Pelo contrário, os desafiava e os vencia. Ele nunca se colocou numa posição para que eles vencessem no Senhor Jesus Cristo, não. Pelo contrário, Jesus jamais dava, digamos, brecha, vacilava, digamos assim, ou melhor dizendo o termo mais correto, brecha, para que eles adentrassem ali e vencessem nosso Senhor Jesus. Pelo contrário, Jesus agia realmente com bastante firmeza. Nenhum deles, hipócritas, fariseus, doutores da lei, de um modo geral, sumo sacerdote, obtinha vitória sobre nosso Senhor Jesus Cristo, não, pois ele não deixava. Porém, em contrapartida, já para aqueles simples, que tinham amor, fé, ele se deixava ser vencido. Espero que tenha dado para compreender a mensagem e essa passagem bíblica. Bem, eu fui repetitivo nesse vídeo, pois é necessário a gente ser repetitivo, repetir alguns termos, alguma passagem específica, para ficar mais claro e nítido a minha mensagem. Bem, é isso. Peço novamente para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixe aí seu like, que é bastante importante. E reflitam sobre essa passagem bíblica, abram seu coração para nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele morreu na cruz por nós. E é isso. E fiquem com Deus e até a próxima.